Olá, pessoal. Namastê. Bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com vocês? Prometi hoje uma live de perguntas e respostas, hein? Mas confesso que estou querendo fazer uma live um pouco mais livre. Mas vou responder uma outra pergunta de vocês. Tudo bem, hein? Tá um friozinho em Pindamonhangaba ainda, apesar de estar um dia bem ensolarado. Tem bastante coisa para fazer na rua hoje. Então, pessoal, seguinte. Nós falamos essa semana sobre Agni, né? Sobre poder de digerir, sobre digestão. Eu busquei destacar como isso tudo está dependente do alimento, está dependente da rotina, dependente da dieta, dependente do nosso próprio estado presente. Então, eu tenho recebido muitas perguntas do tipo: um Pitta pode ter o Agni fraco, um Vata pode ter o Agni forte, um Kapha pode ser magro. Tudo é possível, galera, tudo é possível e tudo é muito comum, na verdade, que a gente encontre um Pitta que está com muita toxina, então o fogo digestivo está baixo, um Vata que comeu pimenta demais, então o fogo digestivo está alto. Então, assim, eu vou falar vou abrir um entendimento assim. Às vezes eu fico pensando que eu adoraria que a live tal fosse vista por todo mundo para eu ter que parar de responder aquele grupo específico de perguntas. Então eu vou dizer o seguinte: eu adoraria que muita gente visse o que eu vou dizer agora. Eu digo todo dia, então não vai fazer muita diferença também. A gente tem que aprender, galera, a gente tem que aprender para se cuidar. Eu pego muita gente que não está no curso de culinária e nutrição me fazendo umas perguntas assim. Eu tô com azia e fiz um arroz com gengibre aqui. Pode ser a culpa do gengibre? E eu fico tipo, caramba, cara. Aí eu pego um aluno do curso de culinária e nutrição, aí ele me pergunta assim: professor, eu tô com uma azia e queria entender se é melhor coentro seco ou coentro fresco. Aí eu fico mó feliz de responder uma pergunta dessa. Entendem a diferença? Porque meio que todo mundo devia saber que o gengibre é picante. E se o gengibre é picante, ele vai ter um efeito irritante nas nossas membranas. Então, se você já tem azia e já tem queimação, gengibre não é seu amigo. Assim como nenhuma outra especiaria. Então, assim, eu gostaria hoje, que a aula de hoje, né, fosse para criança. Eu gostaria de dar aula para criança e tô aí, quem sabe eu consigo montar, tô planejando um projetinho para dar aula para criança. Mas está indo muito devagar por minha culpa mesmo. Mas eu fico pensando assim, que seria tão legal se a gente pudesse ensinar bem cedo as pessoas a entender sobre os sabores, a entender sobre a rotina, a entender sobre por que não é tão legal você virar à noite. Eu tenho uma grande amiga em Salvador, com a família dela, que quando eu ia para Salvador dar aula e dar consulta, ela me recebia em casa. E assim, sou doido com a família dela, sou doido com os filhos dela, assim. Tem um casal de filhos, né? O menino e a menina. O menino é mais velho, a menina é mais nova, a menina é doida comigo, sou doido com a menina. O menino é mais velho, já adora jogar um videogame, um barato assim, eu adoro trocar ideia disso com ele, mas a gente fala pouco. Aí esses dias essa minha amiga me procurou e falou assim: Edson, dá uma força. Meu filho está muito ansioso, a gente está fazendo umas viagens, assim, tem muita coisa acontecendo na vida. Ele tá assim, esse momento de pandemia pegou ele ali e tal. Eu falei, tá bom, beleza, vou te explicar o que fazer, olha só. Você não... Aí mandei um áudio meio pra ele, eu falei, mano, tu não gosta de jogar? Você não gosta de ficar aí com a mente alerta? Você não joga bola pra caramba? Você não mexe o corpo, não faz um monte de coisa ao mesmo tempo? Não foi bem esse o áudio, mas eu tô dando uma resumida. Então, por que você não se nutre bem também? Tipo, por que tu não se nutre bem, sabe? Começa a comer umas paradas aí pra te aterrar, para ser um nutriente legal para sua mente. Entende? Tipo, nada você é agitado. Você não gosta de jogar porque tu gosta de jogar. Não, a sua mente ela precisa de alguma coisa que seja mentalmente tão estimulante que te contenha. E um jogo eletrônico cai muito nessa classe, né? Então seria muito interessante que você, por mais que goste de uma coisa, faça a manutenção dos tecidos por outro lado. Você tem que entender as consequências do seu hobby, mas tem que entender também como gerar a manutenção dos seus tecidos.
Aí minha amiga me retornou e falou assim, olha, ele me olhou sério assim e falou, entendi, mãe. Dessa vez eu entendi mesmo. E acho que ele tá com uns 12, 13 anos, assim. E é isso, sabe? Pô, tem que entender as coisas, porque o que eu... Vou abrir a caixinha de perguntas ainda, como eu prometi, tá? Mas acho que eu quero começar a live de hoje falando com vocês, pra gente não fazer só uma live solta de pergunta e resposta. É que o caminho tá aí pra todo mundo. O caminho tá aí pra todo mundo. Você pode trilhar o caminho ou não, mas é um caminho de autoconhecimento, é um caminho onde você conhece a si mesmo, você aprende quem você é, como você funciona. Talvez ano que vem você ainda vai ter uma gripe, ainda vai ter uma febre, talvez daqui a 2 anos você ainda vai ter uma gripe, ainda vai ter uma febre, mas você vai começar a perceber as coisas. Talvez você não pratique a Ayurveda para ano que vem tu não ter mais enfermidade, mas talvez daqui a 2, 3 anos você comece a ter um resultado em todos os aspectos da sua vida, no campo de Vata, promovendo criatividade, promovendo uma sensação de momento certo na vida, todas as boas qualidades do Pitta, sentindo que você está com a mente alinhada, você está com capacidade de eloquência, Nossa, a porta bateu forte aqui. Capacidade de raciocinar bem sobre as coisas. E você está com um kapha bom, na hora que a porta der uma batida, você vai pular no meio da live ou você vai só ouvir um barulho alto? Você vai ter o contentamento dentro de você, a sensação de preenchimento. Então essas são bases que o controle dos doshas nos fornece, que por mais que você possa ir comer umas besteiras de vez em quando, ter um covid, uma virose, ou teve uma enfermidade, mas cara, tu não está perdendo as qualidades da vida, você não está perdendo as boas funções do corpo humano, e isso é para todo mundo, né? Eu sinto que é para todo mundo. Agora, tem que trilhar um caminho, né? Tem que trilhar um caminho. Eu sinto que esse caminho ele tem como base o Ayurveda. É uma das coisas mais certeiras que eu encontrei na vida foi o Ayurveda, e eu dei um rolê. Eu dei um rolê aí pelo Reiki, eu dei um rolê de pesquisar um pouquinho sobre medicina tradicional chinesa. Tem muita coisa, mas acho que o Ayurveda tem todas elas. Então, pessoal, queria perguntar para vocês, né? Dentro de tudo que a gente tem estudado, vocês têm conseguido praticar o que a gente fala nas lives, um pouquinho que eu tento ensinar? Oi, Nininha, bem-vinda. E eu vejo assim, porque eu adoro trocar ideia com vocês, mas às vezes eu fico em crise de ficar só respondendo um monte de coisa. Às vezes eu recebo umas reclamações assim, tipo, cara, você está aí dando aula, mas a pessoa pergunta como é que tira o colesterol. Aí eu que tenho uma pergunta mó boa para você não chega na minha pergunta porque você responde umas perguntas que é meio nada a ver. É verdade, eu vou sempre responder umas perguntas meio nada a ver, eu não tenho muito como escolher quem eu ajudo, quem eu não ajudo. Então eu vou vendo as mensagens assim e vou lendo, eu sou super ser humano, então vocês vão me ver errar direto, assim, essa é a magia do barato. Se vocês não me verem errar, não tem graça, né? Eu há muito tempo atrás, muito tempo atrás, assim, o que é muito tempo atrás para você, Edson? Há 12 anos atrás, mais ou menos, eu achei que tinha esse barato tipo do mestre iluminado, dava para se iluminar e tal. Hoje eu entendo que as coisas não são bem assim não, cara. Todo mundo é humano, tá todo mundo junto, no mesmo corre, fazendo a mesma coisa. Então, quando você se destaca um pouquinho, buscando se olhar um pouco mais, fazer menos mal aos outros, você já está mó bem, a gente está mó bem aqui, gastando tempo do nosso almoço, nossas 75 pessoas gastando tempo do nosso dia para falar de coisas, falar e ouvir de coisas harmônicas, espirituais, coisas que geram bem-estar. Mas eu vejo que uma das grandes questões da vida é que o nosso ego, ele tem uma participação muito grande da nossa mente. Tem uma participação muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa mente, ela fica com medo de errar. O nosso ego fica com medo de expor o erro. E isso é uma coisa, é um mal que tem que ser cortado pela raiz. Eu nunca vou fazer o meu ego sumir. O meu ego faz parte dessa minha existência. Mas o egoísmo pode sumir. O medo de não ser aceito pode sumir. O medo
que as pessoas, que eu tenho de falar uma bobeira, o medo que vocês têm de falar uma bobeira, o medo que a gente tem, que faz com que nós queremos ter mais do que a gente consegue manter, né? Esse ego que faz com que a gente queira crescer em cima dos outros, esse ego dá pra gente controlar, dá pra gente atentar para que nós possamos estar errados. Eu falo muito isso. A gente precisa se permitir estar errado. Se você não se permite estar errado, cara, tem pouca coisa na vida para aprender. Se é que tem alguma coisa. Porque você já saiu certo de casa, né? Então, tipo, tu não tem nem por que observar o mundo. Se você sabe que você não tem nada errado para corrigir. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui comigo, que eu estou devaneando hoje, mas eu me dei o direito do devanear. Não botei caixinha de perguntas, vim bem filosófico para a aula hoje. Eu tenho assistido Olimpíadas aí, vira e mexe, até 1h30 da manhã. Tem sido muito interessante ver essa galera de vários esportes diferentes, cada um com a sua vida, na sua correria, buscando se virar do seu jeito, né? Edson, sei que não é o tema, mas além de tâmaras e ghee, o que precisamos para potencializar ou fixar o aprendizado? Bruna, eu ensino no curso de culinária e nutrição, ensino no curso de Dravya Guna um chai. Se você incrementar o chai com centelha asiática, é um grande tônico da mente, tá? Estava explicando ontem que a centelha asiática é uma erva tônica da mente, mas não adianta você consumir a erva tônica da mente sem nada que veicule essa erva até a mente. Então, um leite é muito bom, mas leite é pesado e a centelha asiática é de potência fria. E o leite é de potência fria, então você tem que cozinhar um leite com especiaria. Então, um chai cozido com centelha asiática é muito bom para absorção mental. Pingar gotas de ghee nos olhos e de óleo de gergelim no nariz e no ouvido é muito bom. Qual é o lance de não comer mel e ghee juntos? Eliette, eu explico um pouco isso no curso de culinária e nutrição. Mel e ghee, eles são dois superalimentos. O mel é um óleo, é uma gordura, enquanto que o ghee é uma gordura, enquanto que o mel é um açúcar, né? Então o tempo de absorção do ghee é muito lento e ele é mucoso e ele gera lubrificação. Enquanto que o tempo de absorção do mel é muito rápido e ele é adstringente, ele gera ressecamento. Então eles são completamente opostos. Ingerir os dois juntos gera uma confusão corpórea. Na dúvida, o seu corpo gera acidez e não digere nada direito. Então por isso eles são considerados um veneno, tá? Só acerta quem erra, não é, Clóris? A vulnerabilidade é o maior ato de amor. Que lindo. Não entendi no curso por que coloca aveia no mingau antivata. Cara, já não é seco e a aveia não é seca. Então, Elaine, percebe que o mingau de aveia tradicional que a galera faz é água com aveia, tá? E aí na hora que você absorver a água vai sobrar só a aveia seca ali. O mingau que eu ensino a fazer no curso é o suco matinal, então vai ter semente, vai ter raiz, vai ter um pouco de fruta, vai ter um pouco de ghee, vai ter bastante oleosidade, e aí você mistura isso com aveia. Na hora que que o suco for absorvido, vai sobrar essa aveia umectada por esses leites vegetais e por esse ghee. Então, nesse caso, ela pode ser usada, tá? Edson, você nasceu para ensinar. Amém, menina. Eu não só nasci para ensinar, eu tive uma mãe que nasceu para ensinar, uma avó também. Todo mundo da família se deu bem aí na área de professor. Eu entendo você, sou professora. Ah, que legal. E também me frustro quando meus alunos só querem respostas prontas. Você sabe que há muito tempo atrás, quando eu estava dando, acho que uma das minhas primeiras palestras no Rio de Janeiro, um aluno falou assim, mano, tu tem método de ensino, né? Eu falei, tenho. Ele falou, cara, tu não dá a resposta, você me faz uma pergunta para eu entender. Isso é o melhor método de ensino que existe e tal. E começou a falar do nome do cara, pá, que desenvolveu. Eu falei, que legal, mano. Então fechou. Eu faço a prática e faço a família fazer.
Meu marido estava bem seco e até um pouco triste. Saiu da secura com oleação, suco matinal e chai. Tem sido nota 10. É muito legal, galera, porque eu vou dando essas dicas para vocês e nem sempre eu vejo que vocês estão aplicando ou não chega até mim sempre que vocês estão aplicando. E aí quando aparece um ou outro caso, não sei se foi ontem ou anteontem, uma pessoa apareceu aqui dizendo: realmente, Edson, rinite e sinusite eu tratei aqui em casa com óleo e foi a única coisa que resolveu. E são esses relatos aí que são muito legais para mim ouvir e para a galera que está aí também, né? Minha filha já acompanha as lives comigo, já tem noção de muita coisa de Ayurveda. Ela fala que é Kapha, o pai é Pitta e a mãe é Vata, então é um tridoce em casa. Oi Edson, vi um vídeo seu ontem. Essa noite coloquei óleo de gergelim no nariz e fiz a massagem nos pés. Minha noite foi ótima, obrigado por partilhar seus conhecimentos. Então, Cris, você vê, né? Quantos anos você está aí? Eu estou com 36 anos. Imagina que eu, com os meus 36, talvez nunca tivesse ouvido falar de coisas como essas. Sabe, é meio doido imaginar isso. Eu não imagino quem eu seria se eu não soubesse fazer um chai aí, se eu não soubesse fazer uma fórmula magistral, cozinhar um barato. Um dos meus melhores pratos até os 13, 14 anos de idade era um miojo com creme de leite e outros temperos assim, um ovo meio mole, uma pipoca doce. Eu sempre gostei de estar na cozinha ali, mas sempre foi para fazer o errado. Hoje eu sei fazer o certo. Edson, posso comer cupuaçu sem açúcar, desidratado? Ah, não pode não, é bem ressecante, hein? Não devaneio. Mandou bem na introdução, não foi devaneio, mandou bem na introdução. Valeu, Ana, obrigado. A minha está com o dedão em gatilho. Já foi no médico e talvez tenha que operar mais pra frente. Você tem alguma dica do que ela possa fazer para ajudar? Eu não entendi. Não, deve ter rolado um corretor ortográfico aí. Eu estou seco e quente. Devo evitar comidas ácidas ou uma certa acidez é bom para o Vata? Uma certa acidez é bom para o Vata, mas se você está quente, você não está só Vata, você também está Pitta, e a acidez não é bom para Pitta. Você precisa do sabor doce, tá? Tira as especiarias e coloca as coisas mais doces, os leites vegetais. Descobri que sou Vata. A gente vai descobrindo as coisas aí com o tempo e aí daqui a pouco você vai descobrir que tu é Vata, você costuma gravar em Vata, mas também tem períodos que você grava o Pitta. Edson, faço 60 anos dia 17. Tenho seguido suas dicas. Estou encantada com a melhora da minha saúde. Sempre sofri com mãos e pés gelados. Estou encantada com o poder do suco matinal. Olha que legal, olha que legal. E aí assim, às vezes eu tô dando uns rolê aí nos Instagrams de Ayurveda, e aí o meu ego fala comigo ali, ele fala assim: mano, tu tá vendo esse aluno aqui ensinando todo mundo a fazer suco matinal e não botou crédito pra você? Legal, tá todo mundo fazendo, que bom, né? Aí a outra pessoa: mano, tu tá vendo essa massinha de óleo de rícino aqui pra colocar no umbigo? O Ayurveda ensina isso. Pergunta quem que fez isso aí a primeira vez. E assim, eu tô dizendo coisas que eu fui criando porque eu tinha necessidade. Você não vai encontrar uma massa de óleo com ervas em pó para colocar no umbigo nos textos. Você não vai encontrar. Você também não vai encontrar uma receita de massala. Não vai encontrar massala para Vata. Aí tem uns professores que falam assim: cara, o Edson inventou um monte de coisa. Nada a ver. Tipo, nada a ver o quê, cara? Pô, paciência aí com essa galera com ego grande demais. Mas o ego é grande, mas ele se comporta bem até, que eu faço um bom trabalho. Não tem ciúme dos outros não, muito pelo contrário. Eu gosto de ver a galera aplicando ao máximo o que eu ensinei, o que eu não aprendi, e aí tu sabe uma coisa: eu quero aprender com você, né? Eu quero aprender com você. Eu ainda tenho dificuldade de saber os anupanas, para algumas ervas eu já aprendi. Isso é tempo, tá? Tempo. Os anupanas, eles não são tão complexos assim. A aula de anupana do curso de Dravyaguna é muito fera, tá? Anupana são os veículos dos alimentos. Então eu fico explicando isso, cara. Tu tem que veicular aquele nutriente que tu quer que vá para a mente, tem que ser um nutriente para a mente. Quer que vá para o osso, tem que ser uma coisa para o osso. Tecido muscular. Então cada coisa tem um direcionamento. Maísa, quais são os alimentos? Não sei, querida, só saiu isso aí. Alimentos sobre o quê? É porque até eu chegar na pergunta de vocês, eu já falei um monte de coisa, então às vezes vocês me perguntaram há 10 minutos atrás. Paty, responder as perguntas independente do grau de entendimento da pessoa, isso é acerto e não erro.
Isso é a humanidade, amém. Centelha asiática e cúrcuma são bem absorvidos se tomados com suco matinal. A centelha asiática você meio que tem que ferver, tá? Para extrair o máximo de sumo dela. A cúrcuma tudo bem até. Em vídeo da pamonha de Uberlândia. Vídeo da... Acho que eu sei do que você está falando. De quando eu tava no Asher e comi pamonha, né? Eu contei uma história dessa esses dias. Edson, a parte branca do olho acinzentada indica o quê? Fá, é um vata gravado, tá? Mas dá uma olhada numa live que eu ensino sobre diagnóstico de olhos. Tá umas 10, 15 lives lá para trás. É uma live muito boa mesmo. Hoje consigo me aquecer deliciosamente com suas dicas. Pois é, galera, eu fico assim muito feliz. É isso, fico feliz pra caramba. E que bom, que bom. Oi, Bia, que bom que você tá por aí. Ser professor é muito bom, né? Aí, ó, maiêutica socrática. Eita! O cara ensina como Sócrates, mano. Fala sério, e não é um jogador de futebol, hein? Piada horrível. Eu estou amando esse novo conhecimento. Ontem fiz pela primeira vez o chai com a masala anti-vata. Masala chai, imagina, né? Vou tomar todos os dias. Estou amando as lives e aprendendo. Que bom. Suco matinal tem mudado radicalmente a vida. Olha que legal. Onde eu consigo esses óleos? Pessoal, os óleos que eu falo, ghee, óleo de gergelim prensado a frio e óleo de rícino, você consegue no Mundo Verde, tá? Estou fazendo a dieta pró-cafa. Posso comer tahine? Pode comer tahine, mas o tahine é muito pesado. Então não come muito tahine não e não come todo dia, tá? Bota tahine com mais alguma coisinha. Às vezes até o hummus tahine é a pasta de sementes de gergelim com o grão de bico. Semente de gergelim é pesada e oleosa, mas o grão de bico é adstringente e ressecante. Então ele é complementar do outro, né? É um tipo de fórmula magistral. Kelly, sou Pita, o que me orienta para me equilibrar? Kelly, muito difícil dar dicas, eu falo muito isso para vocês. Por quê? Porque eu não sei se o seu Pita está agravado, né? Uma coisa é o que você é, outra coisa é o que você está. Dentro dos períodos do ano, não é um período que o Pita tende a agravar muito. Geralmente é o Vata que está mais agravado nesse período. Algumas pessoas é o Kapha, mas a maioria é o Vata agravado. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem, pessoal, numa boa mesmo, ó, curso de culinária e nutrição, inscrições continuam abertas. Você consegue acessar pelo link do meu perfil. Você acessa ali as aulas, tipo as primeiras 6 horas de aula. Cara, é muito. Mano, tô falando da sua saúde, tá? Tô falando assim, você em 6 horas vai começar a aprender a se cuidar. Vai se ver como um ser mais legal do que você vê hoje. Vai entender um pouco de cosmologia, um pouco do início do universo, um pouco das bases da espiritualidade. Quem é você? O que você veio fazer aqui? Quais são os objetivos de vida? Aí a gente vai começar a falar de dosha, Vata, Pitta, Kapha. Aí você vai entender quais sabores são bons para Vata, para Pitta e para Kapha. Aí você vai aprender quando Vata, Pitta e Kapha estão agravados. Aí nessa hora, se você em 30 dias assistiu 6, 8 horas de curso, você já pode mandar um e-mail para a gente pedir o dinheiro de volta. Por quê? Porque o curso tem 30 dias de garantia incondicional. Você pode aprender sobre o seu dosha, você pode aprender a se ver um pouco melhor e pedir o dinheiro de volta se você achar que é justo. Ou indiferente ser justo ou não, se você quiser o seu dinheiro de volta. Então assim, eu estou falando isso quase como uma piada, mas é porque eu gosto muito do curso de culinária e nutrição. Às vezes eu assisto uma ou outra aula ali, quando eu preciso dar uma dica para uma pessoa, eu falo, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu assisto a aula e falo assim, mano, dou uma aula boa mesmo, né? E o curso está disponível para vocês porque eu acredito muito na potência dele. Eu preferi deixar o curso com as inscrições perpétuas, então elas estão abertas para vocês. Vocês podem se inscrever por R$ 49,70 por mês, bagatela, tá? Dá uma olhada aí depois. Para quem tem muita dúvida sobre o que é, como fazer, por onde vai, o curso está contemplando desde terapeutas que querem aprender a fazer umas dietas mais complexas para os próprios pacientes, até as pessoas mais leigas que nem sabem pronunciar Ayurveda, nem sabem que Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então Ayurveda é o conhecimento da vida, isso é para todo mundo. Diogo, muito interessante isso que você falou sobre estar consciente de poder estar errado. Pois é. Veja a sociedade fechada em verdades, sem querer um escutar o outro. Acho importante ser curioso ao invés de crítico. Perfeito, Diogo. Perfeito, mano. Porque assim, cara, se você não se permite estar errado, isso é um fardo tão pesado, né, mano?
Isso é um fardo tão pesado, né? Eu com 65 só agora conheci o Ayurveda. Ótimo, Evinha, está naquele momento vata da vida aí para já chegar, porque aí o efeito do Ayurveda na sua vida vai ser muito forte, porque vai chegar assim, junto com a maior sabedoria do Ayurveda, está ali nos óleos, nos leites, nos alimentos mais cozidos com especiaria e tal, e isso aí é o que você mais vai precisar nesse momento. Percebi que minha filha está com uma dermatite na parte de trás da coxa. Caterine, é muito complexo dar uma dica assim, porque todos os problemas de pele podem ser vata, pitta ou kapha, pode ser um problema mais seco, um problema mais ácido, um problema mais mucoso. Dentro disso tem uma indicação para cada. Depois que eu passei a tomar água morna pela manhã, eu estou sentindo mais fome. Galera, tem uma coisa que acontece, né? E eu estava explicando mais ou menos isso para vocês nesses dias aí de live. Muitas vezes o corpo da pessoa está tão seco, é um exemplo, tá? Vou falar da propriedade seco, mas pode funcionar para o ácido, pode funcionar para o mucoso. Às vezes o corpo da pessoa está tão seco, tão seco, tão seco, que a própria célula não está abrindo. O Ayurveda chama membrana celular de tempo, de kala. O tempo que aquilo está existindo no meio dá aquilo a característica do meio. Então, se o meio está muito seco, aquilo fica muito seco. E aí a membrana nem abre. E aí tu começa a tomar uns copos de água morna, aquilo começa a umedecer, a membrana começa a abrir, a célula acorda, igual uma semente que fica ali inoculada, ela acorda e fala assim, cara, preciso de nutriente. Aí tu começa a sentir uma fome doida. Isso vale para todos os tipos de toxina. Vale para quem está com acidez, para quem está com muito muco, muito óleo no corpo, muito frio. Tipo, eu tenho muito frio intracelular. Como é que você sabe disso? Eu não tenho frio nunca. Não sou uma pessoa friorenta. Mas se eu tomo um leite quente com especiaria, eu sinto frio no corpo inteiro. Aquilo umedeceu o seu corpo, fez as suas células falarem assim, cara, nossa, acordei aqui, me nutre. Tá? É muito comum que isso aconteça. Seguinte, galera, várias perguntas, muitas pessoas indicando o curso de culinária e nutrição. Minha sexta-feira está carregada de funções fora de casa. Então, eu vou pré-terminar a nossa live, devendo algumas respostas, como sempre. Como tem sido ultimamente, eu não tenho conseguido responder a todos vocês, mas gostaria de mostrar uma carta de tarô ligada a esse tema, né? Ligada ao ego. Eu escolhi para gente ler hoje uma carta bem dentro desse tema mesmo. Vou embaralhar aqui só pelo desencargo de consciência, né? Eu já li essa carta antes pra gente em outros momentos em que eu puxei outros temas dessa carta. Hoje nós vamos ler com foco no ego. A carta de hoje chama O Fardo. A gente vê um camarada tentando subir um morro, carregando um tirano que está mandando ele subir o morro. E esse tirano, por sua vez, tem um galo dominador aqui em cima dele. É o 6 da mente, o fardo. Na dúvida se era para eu ver essa carta mesmo, eu já abri nela. O fardo. A verdadeira vida de uma pessoa é o caminho na qual ela se desfaz das mentiras que lhe foram impostas. Desprovido de roupas, nu ao natural, você é aquilo que é. Trata-se aqui de ser e não de tentar ser alguma coisa. A mentira não pode transformar-se na verdade. Seu ego não pode transformar-se na sua alma. Não existe maneira de transformar o não essencial em essencial. O não essencial permanece não essencial e o essencial permanece essencial. Eles não são conversíveis. Bater-se pela verdade só vai criar mais confusão. A verdade não precisa ser conquistada. Ela não pode ser conquistada. Ela já está aí, ela sempre esteve aí. Apenas a mentira é que precisa ser descartada.
Todos os anseios, propósitos, ideais, metas, ideologias, religiões, sistemas de aperfeiçoamento, de melhoramento, são mentiras. Cuidado com tudo isso. Reconheça o fato de que, do jeito como você é agora, você é resultado de manipulação produzida pelo mundo. A busca da verdade é, de fato, a distração, é um adiamento. É a fórmula encontrada pela mentira para disfarçar-se. Olhe a mentira de frente. Examine a fundo a falsidade que é o ego. Encarar a mentira é parar de mentir. Deixar de mentir é desistir de buscar alguma verdade. Não há necessidade disso. No momento em que desaparece a mentira, ali está a verdade, em toda a sua beleza e esplendor. Encarando-se a mentira, ela desaparece, e o que fica é a verdade. O comentário da carta. Quando carregamos o fardo de você deve e você não deve, impostos a nós pelos outros ou muitas vezes pelo nosso próprio ego, ficamos como o personagem cansado, sofrido, pelejando para abrir o morro acima, como vemos na carta. Mais depressa, mais força, chegue ao alto, grita o tirano que essa figura triste leva às costas, enquanto que esse próprio tirano, por sua vez, leva às costas um galo dominador. Se a vida nesses dias está lhe parecendo apenas uma luta ininterrupta do berço até o túmulo, pode ser a hora de arriar a carga dos seus ombros e experimentar caminhar sem ter de carregar às costas essas figuras. Você tem as suas próprias montanhas para conquistar, seus próprios sonhos para realizar, seu próprio ser para conhecer, mas nunca haverá energia suficiente para ir atrás dessas metas, enquanto você não se desfizer das expectativas que lhe foram impostas pelos outros e agora você pensa que são suas. Há ainda a possibilidade de que essas expectativas estejam apenas na sua mente, derivada do seu ego, mas isso não significa que elas não possam jogá-la ao chão. É hora de arriar a carga e libertar-se, dizer a essas figuras que sigam o seu próprio caminho para que você siga o seu. Eita! Essa foi fera, hein? Então, galera, a carta do fardo, para a gente fechar essa semana, assim, entendendo que não dá para carregar o ego o tempo todo, né? Dá para vir bonito para lá, dá para vir bonito, dá para vir legal, mas também não dá para eu fingir ser uma coisa que eu não sou, não dá para eu vender uma coisa que não existe, né? Eu preciso estar de acordo comigo mesmo. Semana que vem, vamos falar de espiritualidade? O que vocês acham? Vamos fazer uma semana fera de espiritualidade por N motivos. Por N motivos. Vamos lá. Primeiro dos motivos, né? Eu descobri recentemente, se eu parar para pensar, de um ano para cá, eu tive o dobro de público. Eu ganhei mais de 8 mil pessoas de um ano para cá, a gente está aí com 16, 17 mil seguidores. E meio que faz um bom tempo que eu não faço uma aula fera de espiritualidade mesmo, aquela aula de início, meio, fim, onde a gente vai falar ali do karma, vamos falar da morte, vamos falar dos aspectos mais sutis que a gente até entendeu, eu demorei uns bons livros para poder falar disso, então nem digo. Tema top, né? Fechou, galera. Então a gente se encontra segunda-feira, 12h40, para começar as lives de espiritualidade. Os livros tudo aqui do lado já, ó, que ontem me perguntaram deles e eles já estão aqui ao nosso aguardo. Vamos de espiritualidade. Fechou, galera? A gente se vê então segunda-feira. Quem não está inscrito no curso Culinária e Nutrição ainda, dá uma olhada no link do meu perfil, dá uma conferida, tem um vídeo onde eu explico todos os bônus que o curso inclui. Tem aula com o Dr. Ricardo Balsimelli de Mindful Eating, tem curso a mais, eu dou um curso bônus de altos cuidados no Ayurveda. O curso está riquíssimo, galera. Namastê, até segunda-feira.